Olá, meu nome é Mônica Porto e esse é o Entre Linhas, o podcast que desvenda os mistérios, as nuances, as histórias escondidas entre as linhas das grandes obras literárias, porque acredito que a literatura pode ser tão divertida quanto uma boa conversa entre amigos. E, gente, hoje o papo é sobre algo que muitos de nós já sentimos, sabe? Aquela relação complicada com a leitura, seja por falta de tempo, ou preguiça, você não tá com vontade no momento, ou por ter traumas de escola. Às vezes parece que a leitura, ler, torna mais uma obrigação do que um prazer, né? Então, como a gente pode mudar isso? Bora refletir no assunto de hoje. Então, eu vou contextualizar vocês. Eu caiu a pesquisa agora na plataforma .prolivro.org.br falando sobre o número de leitores no Brasil. Aquilo que a gente temia, né? Diminuiu o número de leitores brasileiros. Aí os motivos são diversos. Tem gente falando que é por conta do preço dos livros, e eu tenho que concordar, tá de cada dia mais difícil comprar um livro. Se você tem essa experiência, eu fiz isso agora, no final de semana. Fui em uma livraria, eu saí de lá com uma tristeza tão profunda que eu quis marcar, foi uma terapia. Eu vou falar pra vocês, gente, não tá fácil. Outro número alarmante, né, foi a condição de não ter inspiração, não sentir alguma diferença com a leitura, não ter tempo, enfim. Foram vários motivos diversos, assim, que é interessante você dar uma olhada na pesquisa pra refletir também. O que está acontecendo com nós leitores? Por que esse número foi tão alarmante? Porque diminuiu, sabe, o prazer pela leitura. Existe prazer pela leitura? É isso, a gente precisa refletir um pouco sobre isso tudo, porque as pessoas entendem que a leitura é obrigatória, mas é obrigatória de fato? Quem nunca teve que ler um livro clássico na escola, por exemplo, meio que sem entender mesmo, e acabou criando uma resistência. Gente, eu fui ler Virginia Woolf neste ano. Eu vou falar pra vocês, apaixonei. Inclusive, ela foi minha escritora favorita, meu livro favorito deste ano. Mas eu demorei muito. Todo mundo que falava, o fluxo de consciência dela é muito intenso, você não vai conseguir. Eu acreditei nessas falácias. E aí eu deixava, procrastinava. Toda vez que eu abria, lia 3 parágrafos, assim, não entendia, já fechava o livro. E fui saindo de cada vez pra longe de Virginia. Até que eu encarei o desafio. Eu falei, não. Vamos lá. Eu acho que eu tô numa etapa legal, que eu acho que eu consigo compreender. Não deve ser um bicho de 7 cabeças. Foi difícil, foi. Mas quando eu fechei o livro, eu falei, meu Deus, eu só precisava dar uma oportunidade, uma chance a essa mulher. E agora eu não consigo desgrudá-la, sabe? Eu li tanta coisa dela este ano e estou apaixonada. Parece que, em algum momento, a leitura passou a ser algo prazeroso para um dever, e não deveria ser isso. A verdade é que a leitura obrigatória, muitas vezes, cria essa relação intensa, né? Mas, gente, calma. A leitura pode e deve ser leve, divertida, principalmente conectada com a gente. Eu acho que é isso. Existem momentos e etapas da nossa vida. A Mônica do ensino médio, por exemplo, odiava e nem acreditaria na hipótese de uma das autoras favoritas dela ser Clarice Lispector. Eu, no ensino médio, quando li O Ovo e a Galinha, eu chorei. Eu não tô brincando. Eu chorei. Eu falei, eu não tô entendendo nada. Não é possível. O que tem de errado comigo? Porque todo mundo falava, Clarice, a Clarice. Eu não tô entendendo. E principalmente naquele contexto, que era um contexto de vestibular. E aí, bateu o desespero. Mas depois, quando eu construí outra relação, outro contexto com a Clarice, a magia aconteceu. Eu entendo que a leitura obrigatória, essa pressão, acaba tirando e depositando ali outro ponto, que era para ser uma relação mais prazerosa, e não existe nesse momento. Porque ler não é consumir informação, é um encontro mesmo. Um encontro com ideias, com personagens, com culturas diferentes e, principalmente, um encontro com você mesmo. Como transformar esse hábito em algo que realmente nos nutre? Primeiro, leia o que te interessa, sem culpa. Se você tá num momento da sua vida que você pode ler sem ter obrigação nenhuma, faça isso. Tem gente que acha que só vale ler se for um clássico da literatura mundial. Nesse momento, é bobagem, tá? Se você curte fantasia, vai fundo. Prefere romances leves? Não, prefiro, então vai lá. A leitura precisa te envolver, te divertir. E acredite, todo livro pode te ensinar algo. Mônica, então você tá dizendo que não existe livro ruim? Existem. É bem contraditório e paradoxo isso que eu tô dizendo, né? Leia qualquer coisa, mas também nem tanto. Mas é porque nesse começo, assim, pra fazer as pazes com a leitura, você precisa se conhecer. Você precisa entender o que você gosta, o que você não gosta, e essa visão crítica sobre as coisas vai chegando aos poucos. Mas para isso você precisa se desafiar
sabe? Vai lendo um livro aqui, vai lendo aqui outro, vai fazendo essa comparação entre eles, e aí você mesmo vai chegar nesse critério. Esse livro é bom ou ruim pra mim? Existem técnicas para isso, né? Inclusive, eu fiz um curso exatamente para quem quer aprender a analisar com mais profundidade. Mas nesse primeiro momento, gente, só se joga. Não se prenda. Eu vou ver que o pessoal... Não, calma. Só vai, se joga na leitura. A primeira coisa de tudo é criar o prazer nisso. Não precisa devorar, 100 páginas por dia. Comece com 10 minutos ou um capítulo. Vai entender na sua rotina como se encaixa a leitura ali naquele momento. Você prefere ler pela manhã, assim, que quando você acorda, tá tomando seu café da manhã? Ou você é aquele tipo de pessoa que gosta de ler antes de dormir, até pegar no sono? Você começa a perceber, a leitura também é um processo de autoconhecimento. O importante é criar um ritmo que funcione pra você. Eu não tenho uma relação tão profunda, assim, com esse tipo de leitura. Como é que eu faço? Primeiro, vá ali num grupo de pessoas que estão falando sobre esse livro. Conheça um audiobook também. Você escutando outra pessoa ler pode te ajudar nesse processo. Veja uma resenha antes, sim, de um livro. Ou veja uma adaptação de um filme, sabe? Para te inspirar mesmo. Talvez isso pode vir a te ajudar nesse processo de voltar com a leitura. Ou mudar a sua relação com a leitura. Quando você lê, você se identifica com os personagens ou não, questiona suas próprias ideias, amplia a empatia, seu senso crítico, criatividade. Gente, a leitura é um campo fértil para a criatividade. Eu saio de lá toda vez pensando e imaginando muita coisa. Não é à toa, se você já me acompanha aqui faz um tempo, sabe que depois de uma leitura eu amo desenhar aquilo que ficou pregado de alguma maneira na minha mente. E eu falo, se não fosse a leitura, eu não sei o que seria da minha criatividade, onde eu tiraria tanta inspiração. Hoje em dia eu vejo a leitura como um processo de autoconhecimento. Quer um exemplo? Quantas vezes você já leu uma frase e pensou: nossa, parece que isso foi feito pra mim? Já que eu falei aqui que eu gosto de desenhar, eu fiz um desenho do Fernando Pessoa com uma frase que eu deixo estampada assim que eu acordo. E é: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Você vê como é profundo e poético? Isso tudo começa na literatura, começa como um conselho, uma terapia mesmo. E aí você vai começando a criar sua própria bagagem. A leitura também passa por esse processo de um diálogo. Não é só com o autor, mas com a gente mesmo. Então a pergunta é: com quem você quer conversar hoje? Mônica, mas é um bloqueio, parece preguiça, eu não sei o que eu faço, porque eu não consigo hoje em dia pegar na leitura e destravar, sabe? Mas na verdade, gente, todo mundo passa por isso. Você sabia que o próprio Fernando Pessoa já escreveu sobre os desafios da leitura e da escrita? Ele dizia que às vezes a gente precisa desaprender para realmente se conectar com o texto. Aí a Clarice, por exemplo, ela recomendava ler devagar, saboreando cada palavra, cada página. Ou seja, até as pessoas que eu acho que são gênios e que não paravam de ler por ser escritores e afins, eles tinham suas próprias estratégias, sabe? Tinham suas próprias traves também. Não se cobre tanto assim. Vai com calma. Aqui vai 3 sugestões que são como aquele abraço literário mesmo. Eu vou começar já com um desafio para você, tá? Então se prepara. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Sim. Esse livro tão polêmico. Esse livro é uma metáfora poderosa sobre a sociedade e a natureza humana. É impossível sair ileso dessa leitura. José Saramago é uma experiência incrível para quem gosta de se desafiar na hora da leitura. Outro ponto interessante também é Machado de Assis. Eu falo que para esse começo, essa retomada, né, com o processo da leitura, Machado de Assis sempre é uma boa demanda. E Dom Casmurro não é diferente. Que é um clássico que prende o começo ao fim. É essa história de Bentinho e Capitu, porque é cheia de mistérios, ambiguidades e afins. E olha, você vai se pegar refletindo sobre isso por dias. Aquela bela discussão para você chegar na internet. Tá, foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? Qualquer roda de conversa literária, esse papo funciona. Agora, se você quer aquele abraço, aquele aconchego, se desassossegar mesmo, pronto, falei tudo na frase. Desassossego, de Fernando Pessoa. É um livro que foge das convenções tradicionais, não tem um enredo linear. Você vai acompanhar uma história, mas essa história é diferente. Então, há palavras ali, há frases ali que vai te impactar de alguma forma. Eu duvido você fechar aquele livro e você não pegar nada ou nenhuma frase te marcar. Porque o Fernando Pessoa, gente, aquele cara consegue. Não sei a mágica que ele tem. A linguagem dele é universal. E no fim das contas, mudar a relação com a leitura é entender que não é obrigação. É um presente.
É um tempo só seu para viajar sem sair do lugar, para aprender algo novo ou simplesmente para se perder e se encontrar em várias histórias. Então, que tal dar uma chance àquele livro que está na sua estante há meses, cheio de poeira? Lembre-se, a melhor leitura é aquela que te toca, te transforma e te faz querer mais. E não esqueçam, cada página é uma nova oportunidade de se conectar com o mundo e com você mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e eu vejo você numa próxima. Beijo!